Olá, eu sou Clésio Castro, médico nutrólogo, e se você está vendo esse vídeo, você é um colega médico que está interessado em aprender sobre nutrologia esportiva. Nesse mês de janeiro, aproveitando as promessas aí para 2019, a gente vai falar sobre nutrologia esportiva, já que os pacientes estão pensando também ou intensificar a prática de esporte, ou começar um esporte, uma atividade física, né? Dentro das promessas de ano novo, com certeza de cada 100, acho que 90 tem uma promessa desse tipo. Então vamos aproveitar e falar sobre nutrologia esportiva, os principais temas, os principais produtos ergogênicos, as principais prescrições sobre isso durante esse mês, o mês da nutrologia esportiva. E a maior arma que o médico tem que ter para ajudar o paciente atleta é a informação. Com informação, o médico pode assumir um papel mais ativo no tratamento do paciente. É muito comum todo médico prescrever uma atividade física 3 a 5 vezes na semana, meia hora por dia, mas é raro a gente ver, estatisticamente falando, o médico ser proativo, né, em relação a educar o paciente na atividade física, em relação a saber o que prescrever, quando prescrever, por que prescrever, o que vai ajudar o paciente, quais são os gargalos do paciente atleta. Eu vim de uma área da emergência, então durante anos na gestão municipal, estadual, federal, eu venho pensando, né, como trabalhar para a gente ter acesso, todo mundo ter acesso ao atendimento de emergência, seja por ambulância, hospital, helicóptero. E nos últimos anos eu tenho trabalhado em salvar vidas, né, em promover a saúde através da nutrologia, e o esporte aqui ele entra como os pilares, né, a atividade física, um dos pilares da saúde. O que a gente vai falar então hoje, nesse vídeo aqui? A gente vai falar os principais gargalos que o médico tem para atender o paciente atleta. O que a gente tem na aula de hoje então? A gente vai falar sobre atestado médico, a gente vai falar sobre suplementos, o que tem nos guidelines, o que não tem e por quê. Por que é tão confuso entrar numa loja de suplemento? O que é suplemento? O que é medicamento? E vamos falar sobre o doping, né? Porque toda semana aparece um atleta novo em diferentes modalidades com o doping. Pode ser um doping de um desavisado que usou por conta, pode ser o doping de uma nação inteira, né? Que é o caso da Rússia, um esquema de doping. Mas nos últimos anos, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, aí, a gente tem visto quase semanalmente algum caso de doping aparecer. Começar então com a consulta. O que a gente deve fazer para o atleta ou praticante de atividade física? Aquele paciente aqui que vai chegar para você e falar assim, eu preciso de um atestado para academia, né? Eu quero fazer um check-up antes de começar a fazer atividade física. Então o que a gente tem que fazer para esse paciente? Para a gente, né, não perder o medo, né? Dentro do papel do médico no esporte, desde a avaliação do atleta, até o acompanhamento de alta performance, até o tratamento e a reabilitação de atletas está envolvido no papel do médico no esporte. Uma das funções do médico é a gente prevenir o que a gente chama de morte súbita. Tá? Então, como é que a gente previne isso? Como é que a gente faz uma avaliação para o paciente ter mais segurança na prática da atividade física? Então, morte súbita no esporte, a gente tem algumas definições. Então, aquela que ocorre durante a prática do esporte, ou então até 6 e 24 horas depois da prática do esporte, considerando, né, ainda como a atividade física como um causador desse óbito. Outras definições, até 1 hora depois do término da atividade física. Lógico, morte súbita no esporte não está relacionada àqueles esportes com risco de vida intrínseco, paraquedismo, por exemplo, automobilismo. Tem a ver com uma função cardíaca, né, um transtorno do funcionamento cardíaco normal. A gente tem que pensar 3 coisas: a anamnese, exame físico e exames complementares. Então, o que você não pode deixar de fazer quando você vai avaliar um paciente para liberar ele para a prática de atividade física, ou mesmo para ver se está tudo bem com ele, já pratica atividade física, precisa de um atestado para federação, ou para um campeonato, ou mesmo para academia. A gente tem que seguir pelo menos o anamnese, exame físico e exames complementares. Você precisa garantir a integridade do atleta. Em relação a questionário, bom, a gente pode ter anamneses complexas, questionários elaborados, mas aqui o Parquet é um questionário básico para ver risco cardiovascular, ou seja, é uma triagem mínima que você tem que fazer. São 7 perguntas e a resposta sim ou não. Tá? Então,
Esse não pode faltar no prontuário do paciente, se você quiser saber o mínimo de perguntas para medir risco cardiovascular. Na avaliação do atleta ainda, a gente tem versões diferentes no mundo, alguns falam para fazer esse eletro de todo mundo, outros falam para não precisa fazer o eletro, o exame físico e a anamnese bastaria, mas no Brasil a gente recomenda aí fazer o eletrocardiograma, no mínimo de exame complementar, um eletrocardiograma. E aí, de acordo com a própria Sociedade de Cardiologia, deve ficar claro que não existe risco zero, mesmo com todo aparato especializado de emergência e conhecimento adquirido. Ou seja, sempre existe um risco intrínseco, lógico, de viver existe um risco, né? Então, da prática de exercícios, de atividade física e de prática de esporte também existe. Mas, basicamente, você tem que fazer essas três coisas, né? O mínimo de anamnese, o exame físico e um eletrocardiograma. Clésio, como é que eu vou dar o atestado, então, para esse paciente que está apto, né? Segundo minha avaliação, exame físico, exame complementar, está apto para praticar atividade física? Você vai dar um atestado que você fez a avaliação, atesta que a avaliação médica de fulano de tal, não identificou doença ativa, não havendo, portanto, no momento restrição para participação em um programa de exercício adequado, a faixa etária e ao nível de treinabilidade. Porque não é que está apto para praticar atividade física. Se o cara nunca fez atividade física, vai querer correr 10 km, nunca correu 100 metros, ele pode realmente estar passando o fisiológico dele, quebrando a homeostase de uma forma tão forte que o organismo não consegue recuperar. Então, de acordo com a treinabilidade, é importante ter num atestado e a faixa etária, né? Então, você vai liberar uma criança de 7 anos, um adolescente de 15 anos, mas o preparador físico, né, o clube, a academia tem que saber que é lógico, você liberou de acordo com a faixa etária daquele atleta. Ainda tem algumas patologias, se você identificar a patologia, você pode colocar apesar da patologia, ou de acordo com a patologia deverá ser realizado o treinamento de tal e tal forma. Mas o paciente que não tem patologia, esse é o modelo padrão de atestado, onde você fala que fez o exame, naquele momento está ok, e desde que respeita a faixa etária e o nível de treinabilidade. Todo médico pode fazer atestado, não precisa necessariamente ser um cardiologista ou, né, um médico de esporte para fazer isso, desde que respeite esse mínimo, esse mínimo que tem que se ter para você liberar um atleta, liberar um paciente, né, para fazer atividade física, para praticar um esporte. Em relação a outro tópico muito frequente, a relação de suplementos, né? Por que é tão confuso? Por que tem tanta coisa de suplemento hoje em dia? E por que às vezes a gente acha que precisa de prescrição, às vezes acha que não precisa, às vezes o médico fica com medo de prescrever, porque a dose, você não sabe a dose direito de um nutriente, do micronutriente, por exemplo. E outras vezes o paciente já está tomando doses milhares de vezes maior do que o recomendado. Então, hoje, se você entrar numa loja de suplementos, você vai ver tantos potes e tantas marcas que é comum, estatisticamente, uma pessoa se perder lá. Tá? Às vezes é comum até o vendedor não saber direito o que está vendendo. Tá? Lógico, se pegar aqueles vendedores com mais de 10 anos de experiência, aí ele vai aprendendo na vida real. Mas vendedores novos geralmente nem sabem o que são os suplementos. Imagina uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem contato. Seria ideal se a gente fizesse essa divisão, no minimamente a gente tivesse suplementos proteicos ou aminoácidos ou derivados de aminoácidos, então dentro daquelas prateleiras todas a gente conseguiria encaixar dentro dessa gaveta aqui, né, esses suplementos, aqueles derivados, aqueles glicídicos, os lipídicos, os hidroeletrolíticos. Então 90% da loja estaria aqui, ó. A gente conseguiria dividir nessas 4 classes de suplementos. Depois a gente tem suplementos mais elaborados, que vão misturar isso tudo aqui. Mas basicamente, se a gente souber o que é proteína, ou aminoácido, ou derivado de aminoácido, se a gente souber que é glicídio, lipídio e repositor hidroeletrolítico, a gente conseguiria entender 90% de uma loja de suplemento. E a pergunta é, precisa suplementar? A alimentação não basta? Um bom nutricionista, uma dieta, não basta para o atleta? Não basta para o seu paciente? Então essa é a primeira pergunta. Quando que é necessário suplementar? A gente sabe que
Alguns pacientes precisam de suplementação. Então, por exemplo, na gravidez a gente suplementa o ácido fólico, não é que a mulher esteja doente ou que os níveis de ácido fólico estejam abaixo do normal. A gente suplementa para evitar que falte, né, principalmente no primeiro trimestre, do dobramento dos folhetos embrionários, que falte ácido fólico, que é tão essencial para que haja duplicação, replicação do DNA, e assim o feto se desenvolver normal. Agora, qualquer outro paciente hipermetabólico, queimado, um trauma grave, um pós-cirúrgico, ou mesmo os atletas, a gente precisa pensar em suplementação. Aqui a gente não está falando em tratar patologia, em tratar deficiência, a gente está falando que, sabendo que o paciente vai ter maior necessidade ou vai ter um consumo insuficiente desses nutrientes, eu preciso pensar em suplementação. Tá? Então, quando suplementar? Quando for insuficiente, tiver risco de desnutrição ou o metabolismo tiver aumentado. Para atletas, a gente pensa, se um praticante de atividade física, né, um atleta tiver no começo de uma atividade física, né, na primeira semana, no primeiro mês, dificilmente ele vai conseguir atingir um nível alto, né, de gasto metabólico, de aumento do metabolismo. Ou seja, agora, quanto mais o nível de treinabilidade, quanto maior o alto do gasto energético, mais eu vou pensar em suplementação. E para eu entender suplementação, essa é uma grande confusão que os médicos fazem. Médico não, é uma grande confusão que a sociedade faz, que os médicos fazem, em relação ao que é recomendado para um paciente. Então, para a gente entender o que é recomendado para o paciente, a gente tem que entender a lógica da padronização disso. Então, a gente tem uma série de tabelas de origem, inicialmente dos Estados Unidos, que chama Dietary Reference Intakes, que é a ingestão diária recomendada, que são as DRIs, né, ou IDR. A gente sabe que a gente precisa comer uma certa quantidade de nutrientes, a qualidade, ou seja, não é só energia, a gente precisa ter uma distribuição desses nutrientes, precisa ter uma relação boa entre eles e precisa ter adequação ao momento de vida, né, ao momento desse vida. Essas 4 leis são chamadas leis de Escudeiro. Então, no século passado, ele resumiu, né, o que a gente chama de nutrologia nessas 4 leis. Precisa ter a quantidade certa, mas na distribuição certa de nutrientes, na razão certa entre eles e adequado para cada paciente. E aí, na Segunda Guerra, começou a surgir uma necessidade de determinar o quanto de nutriente eu precisaria ter. Né? Então, imagina no soldado, qual é o mínimo que ele precisa de levar de comida para ele garantir, né, o desenvolvimento dele, garantir a recuperação, garantir a vida dele durante a guerra. Então, durante a Segunda Guerra começou a surgir esses valores de referência para os nutrientes. O que eles fizeram? O que a gente tem hoje? Na verdade, o que a gente tem hoje a gente tem na National Academies, né, então na divisão de Medicina e Saúde, a gente tem tabelas que os Estados Unidos fez. Antigamente a gente chamava Institute of Medicine, então esse IOM ainda hoje ele é citado, tá? Mas hoje esse antigo IOM é National Academies, essa divisão de Medicina e Saúde. E o IOM, né, e hoje a National Academies é a grande guardadora, né, a grande atualizadora do que a gente usa no Brasil como referência, grande parte como referência, do que a gente chama de valores recomendados diários. E o que são essas divisões? O que são então essas DRIs, né? Elas são diversas tabelas, são um número de tabelas que vão tentar apontar para uma população, determinada população, qual a quantidade de nutrientes que se deve consumir. Como é que isso foi feito? Né? A gente tem várias tabelas para micronutrientes, para macronutrientes, para oligoelementos, ou seja, a gente tem várias dessas tabelas atualizadas frequentemente. E a primeira tabela é a chamada necessidade média estimada. Então, para uma população geral, a gente tem nessas tabelas o quanto que eu conseguiria nutrir metade da população. Tá? Então, para nós médicos, essa não tem muito valor. Por quê? Porque se eu seguir o médio estimado para a população, eu acabo não nutrindo metade dos meus pacientes. Tá? Então, a necessidade média estimada vai atender 50% da população. Mas esse valor é importante por quê? É esse valor que a gente vai calcular a ingestão dietética recomendada. O que eu faço? A gente faz a seguinte, então essa aqui é a média recomendada. Se eu te pegar essas tabelas, ela atende metade da população para cada nutriente, para cada faixa etária. Para eu garantir que pelo menos 98% da população seja atendido por um mínimo de nutrientes, aí a gente
tem que pegar no gráfico aqui e tem que calcular a raiz quadrada da variância, ou seja, o que é chamado desvio padrão. Então, em torno de 98% da população é atendida se a gente pegar 2 desvios padrão e calcular, então, qual a necessidade para essa população. Ou seja, esse valor aqui vai garantir com que 98% da população esteja atendida por esses nutrientes. Então, ainda eu deixo um pouco de fora, mas seria um número para a saúde pública, seria um número bem mais abrangente do que a média recomendada. Tá? Então, na maioria das vezes, a gente vai estar falando desse valor aqui, mais 2 desvios padrão. Atende cerca de 98% dos indivíduos. Bom, agora eu entendi, Cléber. Então, começaram a fazer uns cálculos de quanto atenderia metade da população, lá na Segunda Guerra. A Institute of Medicine continuou fazendo essas contas e chegaram à conclusão que acima dessa média a gente poderia calcular o RDA, que seria a média mais 2 desvio padrão. Ótimo. E quando a gente não consegue calcular isso? Aí quando a gente não consegue calcular isso, ou seja, a gente não consegue calcular a média, então não consegue calcular mais 2 desvio padrão, a gente chama de ingestão adequada. Então alguns nutrientes a gente tem uma estimativa. Como a gente não consegue ter trabalho científico suficiente para provar isso, a gente tem uma estimativa onde não há evidência científica, mas é colocado na tabela também essa estimativa para quê? Para que a gente tenha uma tabela completa, onde a gente tem o RDA, ou a gente tem essa estimativa, da ingestão diária. Então, na tabela que a gente precisaria entender, para a gente atender 98% dos pacientes, seria essa tabela aqui, ainda do Institute of Medicine, da National Academies, mais recentemente chamada. E existe para micronutrientes como para macronutrientes também. Tá? Então, dá para a gente saber a proporção dos macronutrientes também, pela essa mesma lógica, chegando à conclusão aí de 20 a 35% de gordura, 45 a 65% de carboidrato e 10 a 35% de proteína. Isso significa o quê? Que de cara a gente já sabe que tem uma distribuição de macronutrientes que é recomendada para o ser humano, onde a gente poderia pensar, mas eu poderia obter energia só da gordura, só da proteína, do carboidrato? Poderia, mas para a constituição física nossa, para a construção de matéria orgânica, mais para a produção de energia, existe uma relação entre os macronutrientes também. Lógico, quando a gente está falando de atleta, aqui o protocolo da American College of Sport Medicine, a gente tem atletas de alta intensidade, a gente vai colocar mais carboidrato do que outros nutrientes, a gente vai quebrar aquela relação que é para uma pessoa dentro de um nível de atividade física leve, moderado. Quanto mais eu vou aumentar o nível de atividade física, mais eu vou bagunçar essa proporção. E aí a gente tem mais uma tabela, que é o limite superior tolerável. Tá? Então a gente tem alguns elementos que a gente sabe, se consumir muito, então caroteno a pessoa vai ficar laranja, se consumir muita prata, vai ficar cinza, vai ficar azulada. A gente sabe que algumas coisas saltam aos olhos, outras a gente não sabe. Então, para evitar os excessos dentro das DRIs, lá do Institute of Medicine, na National Academy, a gente tem o que é recomendado no máximo. Lógico, alguns a gente não consegue saber qual é o máximo, mas alguns a gente tem um máximo recomendado. Tanto para macronutrientes quanto para micronutrientes. E, para quem quiser uma conta rápida, para idade, para sexo, a gente tem na internet já um programinha aqui, do próprio Instituto da National Academy, para você calcular esses valores. O que a gente tem no Brasil? A Anvisa, ela regulamenta, lógico, toda a composição alimentar, através de várias tabelas da Unicamp, da USP, várias tabelas de composição, Organização Mundial de Saúde, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, através de um monte de cálculo nutricional, elas falaram, tem que ter no rótulo dos alimentos a composição dos nutrientes. Então, é baseado em 2.000 calorias diárias, o que a gente vê hoje. Tem a ver, todo o Mercosul é padronizado. Esses valores que seguem do Mercosul, onde eu tenho que mostrar não só o valor que tem em determinado alimento, mas eu tenho que mostrar percentual, que equivale a recomendado diário. De onde que a Anvisa tirou esses valores? De onde que o Mercosul tirou esses valores? Parte da Organização Mundial de Saúde. Então, alguns desses valores vieram, por exemplo, se a gente for pegar tiamina, homens na faixa etária de 19 a 30 anos,
é o valor de referência, tiamina 1,2 miligramas por dia, riboflavina 1,3. Então esses valores vão aparecer nas tabelas aqui da Anvisa, tiamina 1,2, riboflavina 1,3. Outros valores a Anvisa retirou das tabelas do National Academies, para essa faixa etária, 19 a 30 anos. Então outros valores foram tirados daqui. O manganês, por exemplo, 2,3, o molibdênio 45. Então esses outros valores foram tirados dessa tabela. Então o que a gente tem hoje, a gente segue, é uma mistura de National Academies com Organização Mundial de Saúde. Bom, estou quase entendendo. Tem a média, tem o que a gente chama de RDA, pelo National Academies, tem o que a Organização Mundial de Saúde fala, e a Anvisa faz uma mistura da OMS com National Academies. Ok. Então, aquelas tabelas da Anvisa, que eu tenho todo o rótulo de todo alimento, eu já entendi o que faz. Se isso significa que na prescrição você vai colocar, quando você vai prescrever o nutriente, o recomendado diário? Não. Esse é um valor recomendado diário. Se você estiver suplementando, provavelmente você vai colocar mais do que isso. Se você estiver fazendo um tratamento de uma deficiência, muitas dezenas, centenas, milhares de vezes maior do que o recomendado diário. Não é porque a dosagem está dentro do valor de referência que você não precisa suplementar. Lembra, a gestante a gente não suplementa quando falta, a gente suplementa para não faltar. Aqui para as vitaminas, então o recomendado diário de cada uma das vitaminas estão aqui. Essas são as tabelas, os valores que a Anvisa coloca e os valores que você vai ver em qualquer rótulo de alimento, onde está subdividido então os micronutrientes e o que representa aquele percentual durante um dia. Bom, Clésio, entendi então. Tem o RDA, a Organização Mundial de Saúde tem outra tabela, a Anvisa misturou então, pegou um pouco daqui e fez o que a gente chama de recomendado diário hoje, o que tem nas tabelas dos nutrientes que a gente tem no Mercosul ou no Brasil. A gente tem o upper level da National Academies e a Anvisa tem uma outra tabelinha, que é para a gente entender até onde a gente pode prescrever, deve, que são chamados níveis máximos de segurança. Então, os níveis máximos de segurança a Anvisa criou para estabelecer uma lógica do que se chama suplemento, o que se chama medicamento e quem deve prescrever. Então, a gente tem para cada oligoelemento, cada nutriente, a gente tem o nível máximo que a Anvisa considera de segurança. E aí, quando é que a gente chama medicamento e quando é que a gente chama suplemento? Se você tiver de 25% a 100% da ingestão diária recomendada, a gente chama de suplemento. Então, se tiver um pouquinho só, é suplemento? Não. Se tiver de 25 a 100, se tiver um pouquinho comparando com o recomendado diário, é suplemento? Não. Se tiver entre 25 a 100, é suplemento. Por isso que a maior parte dos suplementos vendidos, você vai ver, está no limite desse 100%. Porque senão ele deixa de ser suplemento. Por exemplo, o Centrum, se você for olhar de A a Z, a gente tem todos os elementos dentro do recomendado diário, ou seja, até o 100% no máximo do recomendado diário. Por quê? Isso é uma questão de legislação, porque acima do 100% a gente chama de medicamentos. Esses medicamentos à base de vitaminas ou minerais são acima do 100%. Se esse valor acima do 100% estiver abaixo do nível diário máximo de segurança, então você não tem a necessidade de prescrição. Se estiver acima dos valores de segurança, a necessidade de prescrição médica. Então aqui, por exemplo, se a gente for pegar a vitamina D até 800 unidades, você tem uma dose máxima para adulto de segurança. Vitamina C, 1000 miligramas, diária máxima de segurança. Não significa que é o recomendado, significa que se tiver 1000 miligramas vendendo numa dose da vitamina C, o cliente, o paciente, ele pode ir na farmácia e comprar sem receita, sem prescrição. E se tiver acima desse valor de segurança? Aí vai estar escrito no rótulo do medicamento, do suplemento, venda sob prescrição médica. Tá? Quando a gente está falando de tratamento de deficiência, na maioria das vezes a gente está prescrevendo acima desse valor de segurança, porque a gente está tratando uma deficiência. Tá? Então aqui, por exemplo, citoneurin 5.000 miligramas, 1000 miligramas microgramas é maior que 1000 microgramas, então ele já entra como venda sob prescrição médica. Se eu for pegar o mesmo vitamina B12, 500 microgramas, ele está abaixo, então ele é considerado lá não um suplemento, um medicamento, mas ele pode ser vendido sem
a receita médica. Então essa é a lógica, né? Entre o RDA, até o RDA a gente chama de suplemento, depois do RDA a gente chama de medicamentos, e se você ultrapassar o limite de segurança, aí só com receita médica. Então é um medicamento com exigência de prescrição médica. Tá? Então, se você quiser inicialmente pensar o que você precisa fazer para o seu paciente que está com metabolismo aumentado, é atleta, lógico, você primeiro tem uma dieta adequada, você precisa suplementar minimamente o valor recomendado diário, e dependendo do nível de metabolismo, você vai ter que às vezes aumentar 1, 2, 3, 4 vezes o recomendado diário, sabendo que para você estar acima do nível de segurança da Anvisa, você vai ter que aumentar muito, né, a prescrição desse micronutriente para você estar aqui em cima. E se for tratar uma deficiência, com certeza o médico vai passar do nível de segurança. Bom, Clésio, entendi a lógica, né? Testado entendi, como é que eu posso fazer. A prescrição de alguns nutrientes eu entendi como é que é a questão entre o RDA, o limite de segurança da Anvisa, quando precisa de receita e quando não precisa de receita. Mas por que é tão confuso quando a gente fala no geral, né, de suplementos, substâncias ergogênicas no esporte? O que tem indicação, o que não tem? Bom, parte da confusão acontece porque a gente tem guidelines tão fortes, politicamente fortes, não só tecnicamente, quanto, por exemplo, dentro do esporte, como a gente tem da cardiologia. Na cardiologia, os guidelines são fortes, eles são quase mandatórios, né? E as pessoas acabam seguindo isso uma forma muito rígida, às vezes. Até muito rígida, né? Às vezes. Dentro da medicina esportiva, a gente não tem muito guideline no Brasil e nem fora do Brasil. Então, algumas coisas têm mais evidências, mais trabalhos ou menos trabalhos, mas a gente não tem isso para todos, né? Tudo que a gente encontra numa loja de suplementos. O que a gente tem hoje da American College of Sports Medicine, a gente tem um guideline mostrando alguns produtos com atividade ergogênica comprovada. Quais são esses produtos? Esses 5 produtos aqui. Tá? Então, por isso que quando você estiver falando desses 5 produtos, está dentro de um guideline. Então, a creatina, a cafeína, o bicarbonato, a beta-alanina e o nitrato são suplementos que estão dentro desse guideline da Sociedade Americana. Então, vamos olhar esses, porque esse a gente sabe que tem algum guideline para você se basear, né? O primeiro deles é a creatina. Então, a creatina ela tem uma atividade relacionada a maior energia, a fosfocreatina, ela fornece o fósforo para o ATP, principalmente naqueles atletas de distância rápida, né? São atletas de metabolismo anaeróbico, ela vai ter um papel importante nessa fibra rápida, nessa fibra que vai obter energia de forma direta. Mas eu tenho também a participação da fosfocreatina em qualquer mecanismo, né, de produção de energia, uma vez que ela vai fornecer esse fósforo para o ATP. Tá? Então, principalmente para os atletas de explosão. É uma creatina, uma substância que tem na carne, né? Ela é encontrada, a gente precisa de 1 grama de creatina dia. Onde a gente acha ele, né? Essa creatina a gente acha num quilo de carne 5 gramas. Então, para você conseguir 5 gramas de creatina na carne, seria 1 quilo de carne no dia. No arenque a gente tem um pouco mais, de 6,5 a 10 gramas por quilo de arenque. A fibra muscular que tem mais creatina é a fibra branca, aquele metabolismo anaeróbico, mais rápido, explosivo. E a gente sabe que se você aumentar a creatina, suplementar a creatina, o nível de creatina intracelular vai aumentar até 25%. Ou seja, se você pegar a creatina isolada, não, né, aquela que está na carne, e administrar cerca de 5 gramas por dia, vai chegar uma hora que vai saturar a célula e você vai ter um aumento do nível de creatina, ou seja, vai ter um aumento da performance, vai ter uma atividade ergogênica por ter mais creatina intracelular. A gente tem a ideia, né, de fazer 20 gramas por dia nos primeiros 5 dias, uma semana, para saturar essa célula muscular e depois manter uma dose de manutenção de 5 gramas por dia. Quem não tem uma prova imediata, né, para você ter um melhor desempenho, você pode prescrever para o seu atleta 5 gramas por dia, que vai atingir aquele nível de saturação da célula. A forma de creatina monoidratada, de todas as formas que a gente tem para prescrever, etil-S, piruvato, gluconato, malato, citrato, triacreatina, a monoidratada é que mais chega onde a gente quer que chegue. Todas são absorvidas, todas funcionam, mas essa tem mais eficiência. Então, se for para escolher uma, escolhe a monoidratada. Se tiver qualquer uma dessas, pode usar qualquer uma que vai dar certo. Bom, o primeiro é a creatina.
O segundo, a cafeína. Então, a cafeína ela vai aumentar a atividade das catecolaminas, vai aumentar o AMP cíclico intracelular, que é um sinalizador intracelular. Então, você vai ter mais atividade estimulante dentro da célula. Você vai ter mais atividade adrenérgica. Além disso, você vai ter mais atividade termogênica. Então, ele é um estimulante, ele é um termogênico. Então, aumenta também a contração cardíaca, tem uma atividade inotrópica no coração, então você tem esses efeitos da cafeína. A cafeína, qual é o problema da cafeína? A cafeína, o problema é que tem algumas pessoas que têm um metabolismo ruim da cafeína, então isso dá para a gente ver através de teste genético. Essas pessoas a gente tem que tomar cuidado, né? Uma dose acima de 200, 400 miligramas acaba tendo muito efeito colateral. Uma xícara de café entre 50 e 100 miligramas a gente tem de cafeína. Então, se a pessoa toma 10, 20 xícaras de café, ainda vai usar um suplemento, um pré-treino com cafeína, cuidado, né? Você vai estar somando essas doses. Tá? Então, uma dose de 100, 200 miligramas no pré-treino, para quem quer ter uma atividade estimulante, né, catecolamérgica, você pode estar prescrevendo. Eu recomendo, por não saber a individualidade de cada um, manter 200 miligramas de cafeína. O problema dos pré-treinos é que, às vezes, numa dose você tem 420 miligramas. E aí o paciente, às vezes, por conta, toma 1, 2, 3 doses de pré-treino, tomou 3 doses, 3 numa que a gente considera uma dose máxima, então tomou mais de 1000 miligramas de cafeína. Esse é um problema quando a gente usa cafeína dentro do suplemento e não do café, né? O café ele precisa tomar várias xícaras para atingir esse nível de cafeína. E aí, lógico, insônia, ansiedade, agitação são os efeitos adversos. Para o paciente que quer ter performance, né, numa prova de endurance, por exemplo, se ele não se dá bem com cafeína, não se deve prescrever para a prova justamente a cafeína, porque ela tem uma atividade termogênica, vai roubar energia e às vezes os efeitos adversos são melhores do que os benéficos. Então, sempre cafeína, não testar em provas, testar no treino para ver se o paciente se dá bem. Qual outros produtos? Então, a gente tem aqui o bicarbonato. O bicarbonato, principalmente para as atividades de explosão, atividade de 1 a 7 minutos, você pode utilizar o bicarbonato como um tamponador do pH, né? Então, você tenta retardar a queda do pH após a atividade física, já colocando uma dose de bicarbonato para esse paciente. Lógico que pode ter um desconforto gastrointestinal, náusea, diarreia, que são os efeitos mais comuns. Tá bom? E o efeito principal no protocolo é para atividades intensas, de 1, 2, 3 até 7 minutos. Por que a gente está falando desses 5 aqui? Porque esses 5 estão no protocolo na Sociedade Americana, então esses a gente tem algum protocolo para seguir. Mas eu tenho muitos outros produtos, né? A gente vai falar durante esse mês de vários outros produtos que têm, às vezes, alguma atividade comprovada, às vezes não na Sociedade Americana, mas não estão no pedestal, que nem esses 5 aqui. O quarto é a beta-alanina. A beta-alanina, a gente tem a alanina, que é um aminoácido proteico, e a gente tem a beta-alanina, que vai ter, em vez de ter o nitrogênio no carbono alfa, tem no carbono beta. A beta-alanina, ela faz parte de uma molécula maior, que é chamado, junto com a histidina, né? Então, a beta-alanilhistidina, ou a carnosina. A carnosina tem efeito tampão, efeito retarda a fadiga também. Então, ela pode ser utilizada. Por que a gente usa a beta-alanina em vez da carnosina? Porque a beta-alanina é o gargalo na produção do organismo de carnosina. Então, a gente acaba utilizando a beta-alanina porque ela vai aumentar a quantidade de carnosina no organismo. Então, aqui trabalho mostrando esse efeito tampão. E a beta-alanina, quando for administrar ao paciente, ela dá uma certa parestesia, né? O paciente fala, está formigando meu corpo, bateu o pré-treino, né? Então tem uma sensação de parestesia, então tem que explicar para o paciente isso. Tem alguns produtos que colocam beta-alanina justamente para dar essa sensação, para falar que é forte, né? E de 500 a 2.000 miligramas por dia. Começa com 500, se nunca tomou, para não tomar susto, vai subindo até 2.000 miligramas por dia, e avisa o paciente que pode ter essa parestesia que é normal. E o quinto produto é o nitrato. Nitrato, qual nitrato? Né? Falando da vasodilatação, falando do suco de beterraba, né? Então, o suco de beterraba entra como o quinto elemento aí, como um suplemento ergogênico pela Sociedade Americana, que pode ser em suco mesmo, um copo de suco, 500 ml por dia, ou aí dentro da indústria, sachês, ou seja, outras formas de suco de beterraba, pensando aí no nitrato, ok?
Então esses são 5 que estão dentro da sociedade americana. Lógico, a gente quando vai estudar os suplementos, para a gente conseguir entender 100% de uma loja de suplementos, a gente olha para esses 5 e fala, lógico, esses estão dentro da sociedade, mas quais os outros que existem? E aí a gente faz essa divisão entre proteicos, aminoácidos, derivados de aminoácidos, glicídicos, lipídicos, hidroeletrolíticos, e aí depois a gente tem as misturas. Então a gente tem desde os fitoterápicos, tem uma série, dezenas de fitoterápicos que a gente pode estar utilizando, tem as misturas para ganhar mais massa, para ganhar mais energia, onde eu misturo gordura, eu misturo carboidrato, proteína, e tem uns combos aqui então. Tem os pré-treinos, os combos do pré-treino. Lembrar que pré-treino pode ser qualquer coisa, tá? Geralmente tem a ver com o aumento da performance no treino. Então a cafeína tem o estimulante, tem algumas outras substâncias que podem ser combinadas para ter um pré-treino. No Brasil, a maior parte dos pré-treinos, a composição carro-chefe é a cafeína. A gente tem outros combos de oligoelementos, de vitaminas, tem os probióticos também, tá? Então se a gente souber isso, a gente consegue distinguir qualquer substância que está dentro de uma loja de suplemento. Bom, a gente falou de atestado, falou quais são os suplementos que estão com a carteirinha, estão ok, né, de acordo com a sociedade americana. A suplementação, por que tem uns que você pode comprar direto na farmácia, outros o médico precisa prescrever, qual o cuidado que o médico tem que ter, até onde ele pode prescrever. E o doping, né? O doping é outro cuidado que a gente tem que ter de cara quando a gente mexe com o atleta. Por quê? O doping acaba com a carreira do atleta. Com poucas exceções, e uma das exceções recentes é a Sharapova, jogadora de tênis, que voltou a jogar esse ano, ano passado, né? E esse ano, no mês de janeiro, agora está jogando, buscando aí o lugar dela no Aberto da Austrália. Ela foi pega com doping por um desaviso, né, dela e dos treinadores, do médico que acompanhava ela também. Mas ela é um exemplo que conseguiu voltar. A maioria dos atletas não consegue voltar para a vida profissional, perde milhões, depende do nível do atleta, perde patrocinador, perde fã e tudo mais. E por que esses atletas são pegos mesmo com tanta orientação, né, da WADA, tanta atualização? O que acontece com a questão do doping? Bom, então primeiro o médico precisa saber, qualquer médico vai lidar com um atleta, que a gente tem substâncias que são proibidas sempre, substâncias são proibidas em competição, métodos proibidos e substâncias proibidas em esportes específicos. Das substâncias proibidas sempre, a WADA já fala o seguinte: substâncias não aprovadas, que não existem, não identificadas, você não pode usar. Então, se você achar que tem uma substância que não está na lista e só você conhece, também não pode usar. Porque o doping, uma das coisas do doping é o fair play, é a competição justa. Então, não se deve obter vantagem. E a outra é a proteção do próprio atleta, né? Algumas substâncias, dessas substâncias dopantes, se usadas em excesso, você vai aumentar o rendimento, mas diminui a sobrevida ou coloca em risco a vida do atleta. Aí a gente tem as categorias proibidas sempre: agentes anabólicos, hormônios peptídicos e fatores de crescimento, agonistas beta-2, moduladores hormonais e diuréticos, que são os mascarantes aqui dos produtos. Algumas em competição: estimulantes, entorpecentes, canabióides e corticoides. Tá? Dessas substâncias, as mais famosas, que a gente vai estar falando no próximo vídeo, são as substâncias anabólicas. Então, como é que a gente faz para saber, né, o que está na lista do doping? Sem saber como dose, sem saber como é que faz isso ainda, como é que a gente dá para o atleta, como é que deixa de dar, como é que faz tratamento de reposição, sem saber nada. De cara, o que eu tenho que saber? Olhar para a lista do ADA e saber que agentes anabólicos são proibidos. Tantos aqueles que a gente tem no organismo, por exemplo, testosterona, quando administrado de fora, então, são chamados pela WADA de endógenos, aquilo que a gente tem no organismo, mas é administrado de fora, e exógenos, que a gente não tem no organismo. E a gente tem outros agentes anabólicos, tá, que não são esteroides, mas que vão agir nesses receptores esteroides e tendo uma ação anabólica. Então, quais são essas substâncias? As endógenas, então essas que a gente tem, essa lista de substâncias endógenas, por exemplo, o DEA, o 7-keto-DEA, testosterona, são substâncias presentes nessa lista, androstenediona, androstenediol, são substâncias que muitas vezes a gente até dosa clinicamente, só que quando administrado de fora, você tem o chamado doping por agentes anabólicos endógenos. Essa lista esse ano, 2019, para quem está acompanhando, sofreu uma modificação. Então, a gente tinha os metabólitos e os seus isómeros, eles juntaram todos numa lista só. A gente tinha duas listas.
e colocaram aqueles que a gente tem, tiraram aqueles que não tinha risco, né, de contaminação ou de suplemento e deixaram aqueles que clinicamente você tem que saber, clinicamente tem que tomar cuidado. Tá? Então deram uma resumida nessa lista. Basicamente os endógenos, então, são os que a gente conhece, que a gente tem dentro do nosso organismo. Mas eu vi aqui a boldenona. Boldenona não é aquele esteroide de cavalo, né? Não é hormônio que a gente compra fora, que tem fora do organismo. Não, ela está presente no organismo. Se você administrar de fora, ele é uma substância dopante que é considerada endógena, já existe dentro do organismo do ser humano. E a gente tem os agentes anabólicos, os esteroides e os exógenos. Esses daqui a gente não tem no nosso organismo. Essa lista é composta de produtos reconhecidos pela Anvisa, produtos que já foram tratamento de alguma coisa e produtos que simplesmente estão na lista porque alguma indústria, em algum momento do ser humano, da existência do ser humano, inventou isso só para o doping. Então não são todas essas substâncias que você vai enxergar como medicamentos. Alguns são medicamentos, tem a ação clínica, né? Tem ação clínica de anabolizantes. Outros foram medicamentos que foram banidos no mundo todo. E outros só existiram pela indústria realmente do doping. Então, essa é a lista dos exógenos, tá? Dos esteroides anabólicos. E a gente tem ainda, dentro desses principais, do que a gente chama de substâncias dopantes, está falando de anabolizantes, outros agentes que a gente vai também estar comentando na semana que vem, que são os SARMs, ou seja, são substâncias que agem no receptor andrógeno seletivamente. Tá? Então, muitas vezes eles têm um efeito benéfico de ter ação anabólica, são usados para algumas patologias, ou na veterinária, ou no ser humano, mas não são esteroides exatamente. Tá? Eles são substâncias também proibidas quando você estiver lidando com um atleta profissional. Você não vai poder tratar nem que ele tenha uma patologia, a não ser que você tenha autorização para isso, né, da Sociedade Antidoping. O que é importante saber? O médico saber, todo ano, então a gente já tem 2019, a lista de 2019, não muda muito de um ano para o outro, então se você sabe como é que é uma lista, sabe as classes de durante a competição, fora da competição, é muito fácil você atualizar isso. Então a gente vai ver semana que vem mais sobre isso, mais sobre o uso das substâncias anabólicas no esporte. Esse ano, por exemplo, a gente teve algumas modificações sem prejuízo, sem incluir novas substâncias, então são algumas modificações. Por exemplo, a gente foi retirado o bolandiol porque ele já é um metabólito de outra substância. Foi colocado, né, às vezes muda-se de exógeno para endógeno quando se descobre essa substância dentro do organismo. Então muda-se substâncias ou exclui, mas muitas vezes não tem uma mudança significativa, inclusão de um novo produto. O meldônio, que foi o que a Sharapova foi pega 2 anos atrás, foi uma substância nova incluída na lista. Então essa substância a gente precisa ficar muito atento. O que foi feito ainda? A gente tirou então os metabólitos dos endógenos. Alguns foram colocados naquela lista comum, alguns foram mudados de lista, mas a ideia foi simplificar o que a gente chamou de endógenos. Então, em vez de ser, essa aqui foi a lista de 2018, onde tinha os endógenos mais os metabólitos, hoje ficou uma categoria só, que é o endógenos e metabólitos. Algumas substâncias nesse ano estão sendo monitoradas, então já fica atento. Por exemplo, a cafeína que a gente falou está sendo monitorada pela UADA de novo. Ela já foi considerada doping acima de uma certa quantidade. Ela é uma substância recomendada ergogênica, né, pela Sociedade Americana. E aqui ela já está na lista de monitoramento, a cafeína da UADA. Cinefrina também, fenilefrina, nicotina. Então, ficar de olho nessas substâncias, porque quando elas estão sendo monitoradas, no ano que vem, em 2020, elas podem ser incluídas na lista de substâncias dopantes. Ok? Então, o que a gente viu hoje? Você pode fazer um atestado, os cuidados tem que ter. Suplemento. Alguns têm indicação de guideline, a maioria não tem. Né? Então, essa a lógica, né? Existem centenas, milhares de suplementos, alguns deles estão no guideline, a maioria não está. O que a gente precisa tomar cuidado na suplementação das doses é saber o que é Anvisa, o que é diário, o que é limite de segurança, saber quando a gente está tratando deficiência e quando a gente está suplementando. E doping, precisa perder medo, olhar para a lista de doping e entender o que está lá. Hoje a gente viu um pouquinho da lógica, né, das substâncias anabolizantes. Na próxima semana a gente vai enxergar exatamente cada uma das substâncias,
entender qual é a lógica, qual o nível terapêutico, qual é a dosagem que a gente faz, para que, lógico, você possa tratar o paciente que precisa tratar e possa evitar o doping naquele atleta que não pode usar a substância, ok? Durante essa semana, então, durante esse mês de janeiro de 2019, a gente vai estar falando sobre esportes, para a gente já começar o ano junto com os nossos pacientes, animados para a prática de atividade física. Na semana que vem, a gente vai falar de prescrição, especificamente de prescrição das substâncias anabolizantes do esporte. Então a gente vai ver o que tem no Brasil, quais esteroides são liberados, quais os SARMs que a gente tem, aquelas substâncias que agem seletivamente no receptor lá do andrógeno. Então, a gente vai falar sobre GH e IGF e vamos falar sobre alguns ergogênicos não hormonais. Ok? Então esse é um outro tema muito solicitado e a gente vai focar ele na próxima semana. Ok? Obrigado, espero que tenham gostado. Se quiser deixar dúvidas e perguntas, pode deixar aqui nessa página. Eu posso responder elas durante todo esse mês. A sua dúvida hoje pode ser o paciente que está na sua frente amanhã, então não deixa de tirar dúvida e vamos continuar esse mês de janeiro aprendendo e discutindo sobre esporte, sobre paciente, sobre nutrologia esportiva. Abraço e até o próximo vídeo.